Muito bem. Eu vou agora retornar ao nosso menu supervisor, porque lá no menu, na tecla F2, menu principal, supervisor e gerente, eu não falei sobre a redução Z, justamente porque eu precisava passar pelo processo de carregamento e mesclagem de pré-venda, né? Mas agora eu vou retomar lá, então, o menu do supervisor para mostrar o processo de redução Z. Supervisor, no menu de supervisor eu tenho a redução Z e no menu de gerente eu também tenho a redução Z, que eu não vou executar agora, mas eu vou mostrar o código fonte, né? Muito bem, por que eu precisava falar da mesclagem e do carregamento de pré-venda antes de falar da redução Z, da chamada de redução Z? Porque a gente tem no roteiro do PAF, nós temos um requisito que é o seguinte, que é esse item 3 aqui, né? Item 3 do requisito 5, né? Que diz o seguinte: não concretizada a operação de pré-venda até a emissão da redução Z referente ao movimento do dia seguinte ao do registro da pré-venda, ser emitido automática e imediatamente antes da redução Z o cupom fiscal respectivo contendo o número do registro de pré-venda e o seu cancelamento. Então, a pré-venda ela não pode existir por mais do que um dia. Nesse caso, como ela não pode existir durante mais do que um dia, eu vou ter que emitir e cancelar ela. Por isso que eu preferi falar primeiro da mesclagem de pré-venda. Porque a mesclagem de pré-venda é um processo em que nós já nos preocupamos em cancelar as pré-vendas, tá ok? Então a gente vai agora dar uma olhada lá na nossa caixa negócio. Primeiro vamos abrir aqui o submenu. Vamos procurar aqui redução Z. Então, a redução Z eu chamo pela caixa negócio, né? E aqui eu tenho uma lógica, né? Então veja só, se eu só vou realizar a redução Z se não tiver nenhuma venda em andamento, ok? Ou seja, se minha venda cabeçalho for igual a nulo, ou se ela existir, mas que o status seja fechado ou cancelada. E o meu ACBR e o meu ECF, melhor dizendo, esteja livre ou esteja aguardando uma redução Z. Na verdade, esses testes aqui, isso aqui vai ser melhor fechado ainda na próxima versão desse PAF, em que vai estar disponível no EAD, mas assim, inicialmente o que eu tenho de testes já são esses, né? Então, seguindo o requisito 5, lá no item 3, eu preciso cancelar todas as minhas pré-vendas do dia anterior. Nesse momento, então, quando eu vou disparar a redução Z, a primeira coisa que eu vou fazer é conferir a data e hora atual do meu ECF em relação à data e hora do movimento que tem nele aberto. E vou capturar essa diferença. Em paralelo a isso, eu vou ver se a data e hora atual e a data e hora, melhor dizendo, o dia do movimento e o dia atual, se a diferença entre eles é maior do que zero, é diferente de zero, tá certo? Se for diferente de zero e a diferença em dias calculada aqui, né? A diferença em horas, melhor dizendo, for menor do que 1, quer dizer, não completamos um dia, né? Então, nesse caso, eu vou chamar o meu cancela pré-venda antes de emitir a redução Z. Se não, eu emito a redução Z e aí sim eu chamo cancela pré-venda por data, tá ok? E o que o cancela pré-venda por data vai fazer? Ele vai cancelar todas as minhas pré-vendas que tiverem, então, um dia de diferença em relação à data do meu movimento. Então, observe que em relação à data e hora atual, né? Eu capturo a data e hora atual e diminuo um dia dela.
E a partir daí eu vou cancelar todas as minhas pré-vendas, né? Então o método da Caixa Negócio cancelar pré-venda é um método até que não é muito complexo. Ele vai, então, processo tradicional, resultado igual a falso, abre a transação, abre a conexão, instancia um pré-venda DAO. E a partir de agora, ele vai setar 2 parâmetros na nossa pré-venda. O primeiro deles é a data de cancelamento, que foi aquela data do dia atual -1 que eu setei no momento que eu chamei a redução Z. E o parâmetro da pré-venda, que é P. Tá ok? Muito bem. Setado esses 2 parâmetros, eu vou chamar minha pré-venda DAO e selecionar todas as pré-vendas cabeçalho que atendam essas 2 condições. Vamos dar uma olhada então. Muito bem. Então, passado o meu pré-venda parâmetro aqui, eu vou selecionar todas as pré-vendas cabeçalho que a data e hora da pré-venda seja menor ou igual à data e hora passada como parâmetro. E também a situação seja igual a P pendente. Monto o comando, seto os parâmetros, executo. Aqui eu recebo uma listagem, vou percorrer essa listagem, montando cada uma das pré-vendas cabeçalho e adicionando elas à minha lista de pré-venda cabeçalhos. Fecho o meu reader, né, e retorno essa listagem para o meu chamador. Muito bem. Então, capturei a minha lista de cancelamentos, ou seja, todas as listas de pré-venda que estejam pendentes, não foram efetivadas, e cuja data de cadastramento da pré-venda seja menor ou igual a data do dia anterior ao dia atual. Tá certo? Muito bem. Feito isso, então, chamo o meu método cancela pré-venda processo, passando a lista de cancelamento e a minha conexão. Uma olhada aqui nas referências. Muito bem. Pode ver que esse cancela pré-venda processo é chamado em outros lugares, né? Vamos lá, então. Chamei a cancelar pré-venda processo. Aqui é aquele processo que nós já vimos lá na mesclagem, né? Na mesclagem de cupom. Eu vou recuperar cada uma das pré-vendas. Recuperar cada uma das pré-vendas significa o quê? Significa abrir um cupom fiscal, incluir cada um dos itens e esperar o encerramento dessa venda. Ou seja, abertura de cupom fiscal, inclusão dos itens da pré-venda e aguardar o encerramento. Na sequência, eu procedo o encerramento e simulo um pagamento em dinheiro. Através do método encerra cupom a cancelar. Eu forço um pagamento em dinheiro no valor do cupom fiscal atual, do cupom fiscal que está aberto. Na sequência, eu cancelo esse cupom fiscal que eu encerrei. Então, eu abri um cupom fiscal, encerrei ele com pagamento em dinheiro no valor dele. No caso, esse cupom fiscal oriundo de uma pré-venda. Eu vou agora efetuar um cancelamento do meu último cupom fiscal aberto. Chamo o método cancelar cupom processo. Na sequência, eu limpo caixa. E eu vou fazer esse cancelar pré-venda processo. Esse processinho aqui, ele é realizado para cada item que vem na minha entrada aqui, na entrada do meu método. Então, vão vir inúmeras, todas as pré-vendas que estiverem pendentes com o dia do dia anterior ou menor do que do dia anterior, com data menor do que é do dia anterior, serão canceladas nesse momento. Tá ok? Muito bem. Bom, feito o cancelamento, a gente retorna lá para a redução Z. E aí nós então chamamos o nosso ACBR, que é o nosso componente, e a gente comanda uma redução Z. Pronto. Nesse momento, então, a redução Z é realizada. Além do cancelamento da pré-venda, existem alguns arquivos que a gente tem que gerar no momento que nós executamos a redução Z.
né? O tratamento destes arquivos, o processamento desses arquivos eu vou tratar no EAD e vai ficar como uma outra pendência para esse PAF aqui, né? Para essa versão do PAF que vai ser resolvida no EAD, né? Que é a geração dos demais arquivos demandados pelo roteiro PAF quando do comando da redução Z. Então, ok? Mas esse aqui é o processo, eu não vou comandar uma redução Z para não deixar esse meu emulador aqui travado, tá ok? E bom, na verdade seria até interessante que eu executasse para que vocês vissem o cancelamento dos cupons, né? Então vamos fazer o seguinte, depois eu reseto ele. Eu vou comandar uma redução Z e antes eu vou verificar quais pré-vendas que vão ser canceladas, né? CF pré-venda cabeçalho. Então eu tenho a pré-venda 26 que está pendente, as demais estão... Eu vou pegar 24, vamos pegar a partir da 20, botar como pendente. Muito bem, a partir da 20 então eu vou colocar como pendente, né? Vamos ver se o if lá ele vai executar. Se o dia for diferente de 0, não vai ser porque a minha data de movimento, a data desse movimento é a mesma data, então não vai me dar diferença, né? Eu não vou ter a diferença aqui, só se eu mudar a data do meu simulador. Configurações. Só se eu adiantar, porque daí eu vou ter a diferença de um dia. Vamos ver aqui se vai dar certo isso aqui. Eu vou adiantar. Aplico. Pode ver que o status já é reduzir, né? Ele já está guardando uma redução Z. Então eu vou agora executar minha aplicação. Então o meu ECF ele estava operacional, agora ele já está guardando uma Z. Opa, vamos lá então. Ele tem que cancelar. Na verdade agora ele vai cancelar mais do que esses aqui, né? Ele vai cancelar esse aqui também, né? Porque já está um dia. Vamos lá então. Disparar então essa redução Z. Comandando a Z ainda. E aí começou o cancelamento das nossas pré-vendas, né? Pré-venda 22 passou. Pré-venda 24. Uma pré-venda grande. 25 me pareceu. 26. E aí está então. Vamos ver como é que ficou lá desde o início. Comandei a Z. Logo após a Z, a primeira coisa que ele me fez foi cancelar todas as pré-vendas que eram anteriores àqueles critérios, né? Dia anterior, com mais de um dia, e que estavam pendentes. Tá ok? Então aqui eu tenho pré-venda 20, depois eu tenho a pré-venda 21, observe. Depois eu tenho pré-venda 22, depois eu tenho a pré-venda 23, 24 e a pré-venda 26. Tá ok? Então esse aí é o processo de redução Z. Lembrando que está faltando ainda a questão da geração dos arquivos e que isso aí vai ficar como uma pendência desse nosso PAF SF que vai ser resolvido posteriormente, ok? Então tá. Até a próxima videoaula.